Bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão acostumados a assistir conferencistas. Na verdade, por conta da gente estar comemorando o ano da educação, vocês vão assistir uma palestra de uma educadora. Não sou conferencista e já vou pedindo desculpas. E estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, conhecendo companheiros novos, a quem eu cumprimento e digo quanto eu respeito, porque a cada dia que eu converso com um e com outro, eu vou descobrindo que vocês são aquelas bandeirantes que estão trazendo e continuam trazendo a mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus nessas terras com tantas dificuldades. Então, meu abraço a todos vocês. E nosso tema é sobre a questão de trazer, de falar da importância que a casa espírita tenha setor de educação. Para nós, isso é uma coisa das mais óbvias, porque sabemos que a continuidade só vai existir se nós tivermos as nossas crianças evangelizadas. Mas nós vamos começar a nossa reflexão lembrando que João Evangelista, ele registra em algum momento que foram tantos os feitos do Mestre Jesus que não foram registrados, que se fossem registrados dariam livros e livros. E Dona Ivone Pereira, grande médium Ivone Pereira, em um dos seus livros, O Ressurreição e Vida, inspirado por Tolstói, mediunicamente recebido através, ela psicografou o pensamento do Tolstói, há um conto que pode ser um desses que não foi registrado, que se chama O Discípulo Anônimo. E é com o Discípulo Anônimo que nós vamos começar. Contam Tolstói, que quem andasse naquela época que Jesus estava pregando, iria perceber que havia um moço, um jovem, que discretamente andava em todos os lugares que o Senhor Jesus ia e que não falava, não conversava, sempre sozinho, mas que chamava a atenção das pessoas porque ele, muito jovem, vestindo uma túnica azul, um manto marrom, ficou depois conhecido como moço do manto marrom, ele sentava na soleira de uma porta, em cima de uma pedra, e tinha nos seus bolsos pergaminhos. Trazia os rolos de pergaminho, os estiletes, e anotava tudo o que se passava. E ele seguia, não era um dos discípulos, sempre muito discreto. Quando percebia que o Senhor Jesus queria ficar mais próximo dos seus discípulos ou sozinho, ele se afastava. Quando a multidão chegava, ele voltava e escrevia. Se hospedava sempre em alguma hospedaria, às vezes num celeiro. E à noite, ele abria aquilo tudo, relia, anotava, fazia comentários. Ele trazia também pequenos pedaços, retalhos de pergaminho, anotava, guardava. E assim ia todos os dias, durante toda a caminhada do Senhor Jesus, ele andou junto. Nunca se falaram, mas houve um dia, naquele dia em que a filha de Jairo está tida como morta e que a multidão segue. Quando ele sai da casa de Jairo, a multidão está ali e ele esbarra no Mestre Jesus. Esbarra e ele então, como a mulher hemorroísta, ele pega a túnica de Jesus, segura, dá um beijo e nessa hora, Jesus põe a mão sobre a cabeça dele e os seus olhos se encontram. E foi o único contato que ele teve. Mas aquilo marcou de tal forma que ele se sentiu compromissado com Jesus. Então, dias depois, ele via todos os movimentos, via as curas, via expulsar os demônios. E aí, houve um dia, uma manhã, em que a multidão, desde as 6 da manhã, estava esperando, mas Jesus não estava naquele lugar. E ele, então, vai vendo as pessoas angustiadas,
famintas, pois já estava dando meio-dia. Ele, naquela hora, ele se lembra do olhar. Ele se lembra que Jesus colocou a mão sobre ele. E ele via que tinha endemoniados. Falamos a palavra endemoniados porque é o que se usa, né? O que estava sendo usado. Nós sabemos que eram espíritos que estavam com suas companhias espirituais. E ele, então, tocado de profunda compaixão, lembrando do olhar de Jesus, se aproxima de um deles, impõe as mãos e diz: afaste-se deste corpo, em nome de Jesus, e siga em paz. E ele vê que aquele homem rola um pouco no pó, mas se levanta normal, já afastado. O amigo espiritual, o companheiro espiritual, ele está livre. E dali para diante ele não faz outra coisa a não ser impor as mãos e fazer o trabalho da desobsessão. E segue, vai. E chega o momento do Calvário, ele sofre, mas sofre muito, de perceber todo aquele movimento contra o meigo Rabi da Galileia. Depois da cena do Calvário, ele volta para sua hospedaria e chora muito, não se conformando com tudo aquilo, com uma saudade imensa. De novo ele anota todas as coisas e adormece. E quando ele adormece, ele sonha que Jesus chega para ele e diz: filho, eu preciso que você relate para os jovens aquilo que você anotou e que tem aí, que está anotado. Eu preciso disso. E eu vou te pedir mais. É importante sim curar os corpos, mas os corpos não são eternos. Eu preciso que você cuide das almas. Eu queria te pedir que você educasse em meu nome. Porque os espíritos são imortais e eu tenho pressa. Eu tenho pressa porque daqui para frente, o que virá, eu vou precisar de pessoas como você. E assim, ele passa então a fazer exatamente aquilo que o Mestre Jesus pediu. Junto com a sua bolsa em que ele trazia os papiros, os carretéis, as suas tintas, ele também trazia um alaúde e uma flauta. Então, acordou, foi para a praça, pegou a sua flautinha e começou a tocar. Tocava flautinha. E aí começaram a chegar jovens e crianças, porque gostam de música. E ele ali na praça, depois que todos se reuniram, ele perguntou, depois que cantou e tal, ele pergunta para as crianças: vocês querem ouvir a história do príncipe que desceu do céu para curar os enfermos, os cegos, fazer os paralíticos andarem? Vocês querem ouvir essa história? E aí a garotada dizia: claro, conte. E ele contava. Contava como um bom pedagogo, contava do jeito dele, adaptado àquelas crianças. Aquilo tudo que ele anotara e que tinha os comentários, ele trazia de uma forma bem interessante. Então, ele falava desse príncipe, ele falava do mundo da fantasia da criança. E aí ele ia de praça em praça. Tinha, inclusive, depois de uns certos anos, ele tinha uma programação em que ele ia aqui um dia, no outro. E quando ele percebia que aquelas pessoas, os mais velhos, já estavam introjetando todos aqueles valores, ele pegava aqueles retalhos em que ele também anotava e dava fazendo discípulos. E dizia: segue, continue, faça a minha obra. Continue, porque é a obra do Mestre Jesus. E foi assim que ele passou toda a vida sendo conhecido como o homem do manto marrom, o jovem do manto marrom. E, além disso, ele também fazia poemas com parábolas,
com o Sermão do Monte, e aí ele cantava aqueles poemas no alaúde. E que era uma forma bem lúdica de aprender. E aí, fazendo um parêntese, nós fazemos isso na evangelização, porque nós cantamos com as crianças e as letras são as letras que eles precisam aprender para introjetar os valores. E aí, então, ele prossegue, até que fica velhinho, o manto roto, a barba branca, o cabelo longo, e aí ele era conhecido como vovozinho que falava da história do príncipe que desceu do céu. E ele já cansado, numa noite, ele achando que já estava chegando no final, ele de novo tem um outro sonho com o Mestre Jesus. E Jesus diz para ele: prossegue, meu filho, prossegue até a morte, porque você tem me feito um precioso serviço. Quero de novo te dizer que a alma é imortal e eu tenho pressa que elas conheçam essa mensagem para que se alcandorem, para que se aperfeiçoem à luz das verdades eternas. E é aí então que ele vai prosseguir até a morte. E nesta fala final, a última coisa que o Mestre Jesus diz para ele é: educa em meu nome. E é isso que nós fazemos, inspirados nesse conto, que pode ser realmente, o Evangelho de Marcos registra, no capítulo 36, que, certo dia, João chega para Jesus e diz, Jesus dizendo: todos aqueles que aceitam a criança em meu nome, é a mim que recebe. E aí João lembra, ele diz: tem um aí que está dizendo que está expulsando os demônios em seu nome, e eu proibi. E que Jesus diz: não proíba, porque aquele que está falando em meu nome, que me respeita, está comigo. E aí aquela frase, né? Se não está contra vós, está convosco. Ou, em outras palavras, outras versões, quem não está contra nós, é por nós. E é isso. A nossa tarefa básica, nós precisamos ter consciência disso, é trazer a mensagem de Jesus junto com a mensagem espírita. Eu respeito a opinião diferente, e ontem, inclusive, assistindo Nestor Mazotti, não sei se todos os amigos viram, mas foi precioso o vídeo que vimos, e ele nos dá uma lição de tolerância. E eu acredito muito nisso. Então, eu sei das dificuldades que muitos têm de olhar o aspecto religioso da doutrina espírita, tem seu tríplice aspecto. Entendo que em certos países há uma certa dificuldade, mas eu estou absolutamente convencida. Não pelos livros, eu poderia citar inúmeras obras que falam na importância da educação. Nós temos dos mais brilhantes, nós temos o Dr. Bezerra, nós temos o Guilherme Ribeiro, nós temos o Thyssen, nós temos a Joana de Ângela, temos tantos que falam da importância da educação. Eu não vou falar de nenhum deles, vou falar da minha experiência. Eu acredito nisto. Eu acredito piamente na educação. Vou lhes contar rapidamente. Eu me aposentei na Universidade Federal Fluminense, sempre fui educadora, sempre trabalhei na área da educação e procurei a casa espírita mais próxima da minha e me ofereci para o trabalho. E me conhecendo, as pessoas já me conheciam, eu disse: olha, vem trabalhar aqui na evangelização. Nós não tínhamos espaço para todos. Nós tínhamos 5 grupos e 4 espaços. Era uma casa tão pobre que era chamada de barracão. E em Niterói. E eu disse: não tem problema. Nós fizemos uma programação que no primeiro dia eles ouviriam histórias num determinado ambiente que tinha um lugar no chão com um edredom, que todo mundo ficava ali. Na outra vez a gente tinha tudo de madeira, de resto de obra. Nós tínhamos o que a gente chamava aí de ateliê, onde eles faziam coisas relacionadas àquelas aulas. E no terceiro dia, nós íamos para baixo da mangueira. E lá embaixo da mangueira a gente fazia teatro, a gente fazia música, tudo relacionado com aquele primeiro fio. Havia um fio condutor que fechava lá embaixo da mangueira. E
uma sala era ocupada pelas crianças pequenas e outra, o salão era ocupado pelos jovens. Muito bem. A partir daí, nós escrevemos um livro e fui convidada para falar na rádio. Eu já tinha assim, um programa que eu frequentava na Rádio Rio de Janeiro, eu era debatedora. E aí, um desses dias, eu falo sobre o livro. Alguém me pergunta e eu falo sobre o livro. E logo depois, eu recebo uma carta de uma companheira de Vigário Geral. Para quem não conhece, Vigário Geral é conhecido como o lugar da chacina maior que já houve no Rio de Janeiro. É dor e sofrimento. É uma favela horizontal, mas é extremamente pobre, extremamente violenta. Ela me escreve. Ouvi o seu programa e eu vi que você trabalha embaixo da mangueira. Nós aqui temos pouquíssimos recursos, mas você me animou. E eu gostaria que você viesse. E eu fui, resumindo a história, implantei evangelização e durante 2 anos eu saía de Niterói, pegava a linha vermelha, chegava na favela. Antes não tinha nem passarela, só tinha uma passarela, eu descia, deixava o carro, descia, depois teve uma forma de acesso. E a violência era tão grande, a polícia não conseguia entrar, que eu abria o carro, tirava os óculos, desligava o rádio e, sem olhar para ninguém, eu dirigia até a porta do Centro Espírita e parava. Me lembro de olhar da janela e ver meninos, jovens ainda, de touca ninja, granada na cintura, fuzil na mão, olhando. Eu disse, não olha. Muito bem. Fizemos evangelização em Vigário Geral. Instalamos lá, com todas as dificuldades que vocês possam imaginar. Nós não tínhamos evangelizadores. Os que conseguimos, houve um momento que eu queria trocar de horário. E a minha companheira dizia, não, Lúcia, não troca. Por que eu não posso trocar de horário? Não pode. Por que não pode trocar? Por que a gente fica de tarde? Porque as evangelizadoras de tarde vão para as biroscas, beber e jogar. Ai, como é que eu faço? Mas são as evangelizadoras, eram as únicas que eu tinha. Eu digo, vamos ficar com elas. E as crianças vinham com todas aquelas características que a gente, que tem muito, nós, mais puritanos, queremos que venham com uma roupa mais adequada. As crianças iam seminuas. As meninas de bustier, com aqueles shortinhos curtos, mas chegavam tarde, mas vinham dizendo, essa aqui é a roupa do funk, que a gente foi para o funk. E eu dizia, mas elas estão aqui, ainda que cheguem atrasadas e tal, mas elas estão aqui. Os anos se passaram, eu fiquei 2 anos, recebi um recado para não voltar, e a coisa ficou realmente muito difícil lá. E eu mantinha contato. E esse ano agora, em dezembro, eu recebi um convite. Disse, Lúcia, nós vamos fazer a festinha de Natal, nós queríamos que você viesse. De vez em quando eu voltava no Natal, quando era fora. E vai ser fora e tal, você vem? Eu digo, vou sim, estou com tanta saudade, eu vou. Quando eu cheguei, eu fiquei muito emocionada. Havia um painel. Eu não tinha feito a contagem do tempo. Havia um painel. E no centro do painel, a minha foto com a companheira que havia me convidado, que já está no plano espiritual. Havia uma homenagem para mim, porque fazia 15 anos que nós estávamos com aquela evangelização. E aí, eu tive contato com algumas daquelas crianças que já eram mães, algumas daquelas crianças que já estavam evangelizando. E apesar de eu saber que não era o modelo ideal, que as coisas não eram bem como eu gostava, que eles não tinham aqueles comportamentos que a gente desejava, o que ficou muito claro é que aquela semente plantada não morreu. Alguns, inclusive, se tornaram evangélicos. E eles me contavam, meio constrangidos. Eu digo, não tem problema nenhum, não foram para o crime. A semente foi plantada. Porque é isso, nós vivemos hoje dias tão difíceis, quer nas camadas populares, quer entre os mais ricos, que nós precisamos, sim, não só nas nossas casas espíritas, mas sobretudo na família. E como no nosso conceito de educação espírita, na casa espírita, é a criança, o jovem, a família, eu não consigo separar. Nós sempre trabalhamos com a família presente. É difícil, em Vigário Geral nós não conseguimos. Mas naqueles outros lugares em que a gente tem mais acesso, porque são espíritas, a gente vem conseguindo. Então, nosso recado
é sempre no sentido de lembrar aos pais, são espíritos. Os seus filhos são espíritos. Vieram por vocês, mas são espíritos. Com exceção daqueles que talvez sejam assim, alguns iluminados, que a gente sabe que muitos pais acham que são, mas que a gente de verdade imagina que não sejam, né? O pai sempre acha, o meu é o cristal. Deve ser Emmanuel aqui reencarnar daqui a pouco. A gente diz que são espíritos com uma carga de compromissos reencarnatórios. Nós temos uma mensagem mediúnica de Helenir Meirelles, que foi uma grande educadora. O Paulo Peixoto conheceu, amigo nossa, né? Helenir, uma grande educadora, fundadora e durante muitos anos esteve à frente de uma belíssima instituição espírita que faz um trabalho de promoção fantástico. Pela psicografia de Helenir, chamo de Helenir porque era muito minha amiga, desencarnou uns 5, 6 anos. Uma psicografia recente de Helenir, recente, de fevereiro do ano passado. Ela conta que estava no plano espiritual observando grupos que iriam reencarnar e que ela acompanhou todo o trabalho de preparação, mas que havia um jovem que não falava, nunca falou, nunca se manifestou. Até que chegou o dia do último encontro. A partir dali, cada um iria fazer o seu processo de início de reencarnação. E ela conta que este rapaz se emocionou muito e disse, eu quero falar. Ficou todo mundo parado. Falou, né? Eu quero dizer para os pais da Terra, prestem atenção, que eles se preocupam muito que a gente tenha boas escolas, que a gente adquira muito conhecimento e que galgue posições sociais. Eu quero dizer para os pais que tudo isso, não que não seja importante, nós já conquistamos. O que eu preciso é de Jesus no meu coração. Digam isso para eles, eu preciso que eles me apresentem Jesus. E disse que todos se comoveram muito. E foi o último contato do rapaz e o grupo então se desfez. Esse rapaz deve ter reencarnado agora. E o que é que ele encontrou? O que é que ele está encontrando? É aquilo mesmo que ele tinha receio. Ele estava com medo daquilo que nós oferecemos. Eu sempre que trabalho com pais, eu pergunto, vocês que estudam tanto, fazem tanto cursos de pós-graduação, vocês que estão aí dobrando turno para ganhar um pouco mais, por que é que vocês fazem isso? Qual é a resposta? Vocês sabem. Qual é a resposta? Para dar o melhor para o meu filho. Não, como ele diz, não que não seja importante, mas tudo isso já conquistou. Se essa criança vai embora cedo, se essa criança vai embora aos 10 anos, 12 anos, um armário com roupa de grife, todos os brinquedos, todos os eletrônicos, o que é que ele fez dessa reencarnação? Coração vazio. Vai de coração vazio, vai para voltar. E como Jesus disse na mensagem lá registrada pelo Tolstói, eu tenho pressa de que haja evolução. Eu tenho pressa de que isso se dê. Porque a gente volta para marcar passo. E sabe como é difícil reencarnar? Lembramos de Matilde, na conversa com Margarida, todo mundo lembra, em Libertação, um capítulo belíssimo de Libertação, a grande mentora, aquela que é a figura ímpar do livro, vai voltar como filha daquela que era obsediada, daquela que estava sendo perseguida espiritualmente, e leva até o plano espiritual essa sua futura mãe e diz, não me trate como boneca imprestável, não me mime, não me enfeite, eu não preciso disso. Era uma mentora. Então, o recado é esse, que a gente olhe para as crianças
veja ali um espírito. E Santo Agostinho fala isso também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observem esses espíritos, vejam as suas tendências, corte os defeitos antes que lancem raízes profundas, faça como bom jardineiro. E a gente vai vendo exatamente o contrário. Eu tenho uma preocupação muito grande sempre que falo com os pais, com uma coisa que eu chamo de tomadas. O que são as tomadas? A gente tem toda uma preparação no plano espiritual para esquecer os vícios, para esquecer tudo aquilo que nos levou ao fracasso. Um pelo sexo, outro pelo álcool, outro pela droga, outro pela ganância. E a gente faz Memórias de um Suicida, que eu acho assim dos livros mais importantes da doutrina espírita também, psicografado por Dona Ivone, tem toda uma leitura, uma aula para a gente de como é que eles são preparados para se fortificar e não pegar mais aquele vício que os levou ao suicídio, ao fracasso, ao abandono do lar. E aí ele vem preparado, chega no lar e nós botamos tomadas psíquicas. É a bebida, é a preocupação absurda em ganhar dinheiro, passando todo mundo para trás, passando a perna em todo mundo, é a corrupção, é o outro com o sexo, é aquela criança que, no Brasil, aqui, graças a Deus, eu não vi, fiquei encantada na Inglaterra de ver as crianças vestidas de criança mesmo, mas nós, os brasileiros, sabem muitíssimo bem do que eu estou falando, das menininhas com roupas pretas. Tem uma neta que o primeiro aniversário dela foi de preta, cabeça aos pés, quer dizer, é a própria carpideira. Olha lá, vê se não é. Igualzinho uma italianinha carpideira. Toda de pretinho, primeiro ano. Então, nós fazemos isso. Botamos roupas sensuais, botamos música para as crianças dançarem músicas sensuais. São as nossas tomadas. Estamos colocando tomadas. Aquilo que ele já esqueceu, a gente vai colocando. No entanto, nós sabemos que todos nós temos, com maior ou menor carga, companheiros não tão evoluídos que deixamos no plano espiritual inimigos. O nosso passado não é dessas coisas maravilhosas. Vamos combinar que não é, né? Então, nós que já fizemos tanta coisa errada, temos os nossos inimigos. Então, qual é a questão de levar uma criança para a casa espírita? Qual é a questão de você fazer o evangelho no lar, adaptado, trazendo a sua criança? Qual é a questão que está por trás de você tomar cuidado para não fazer as tais tomadas? Digamos que a criança, esse espírito que lá, como diz Kardec, entre 15 e 20 anos, ele vai aparecer com a sua verdadeira individualidade, mostrando suas tendências e inclinações. Então, os inimigos estão lá, estão ali. E eu pego a minha criança, levo para a casa espírita, apresento aos amigos espirituais, faço o evangelho no lar, vivo uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida com valores positivos, e eu vou atraindo amigos espirituais, vou atraindo amigos espirituais, vou atraindo amigos espirituais. Quando ela chega na tal idade, entre 15 e 20 anos, que é a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro ser se mostra tal como é, o que vai acontecer com aqueles que estavam lá? Alcançam? Não alcançam mais. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos. Mostrar um outro caminho, levar para um outro lado. E aí muita gente diz assim, espera para ver, quando ele tiver condição de escolher, ele vai escolher. Aí é tarde. Porque quando as tendências começam a aparecer, e a própria sociedade hoje faz aflorar essas tendências, porque às vezes você não faz em casa, mas em todos os lugares que você frequenta, as tais coisas estão aí fazendo as tomadas. Então, hoje, nós sabemos que nunca na história da humanidade se consumiu tanta pornografia. Porque onde é que está a pornografia? Ao alcance da mão. E se o papai ou a mamãe chega, com um dedo, eu tiro a pornografia do ar. E aí eu estou vendo outra coisa. Eu não sei o que você está vendo. Nós nunca tivemos, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto material sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, hoje sobre doutrina espírita. Nunca tivemos tanto material à nossa mão. É tão fácil trabalhar no Evangelho do Lar, colocando um filmezinho do YouTube, colocando musiquinha para criança, os livros, eu estou vendo a Elza, que tem livro infantil em inglês, né, Elza, aqui ao alcance da mão. E temos uma literatura, temos a nossa imaginação, que você às vezes pode adaptar na língua, você está lá na Noruega, está lá na Suécia, adapta.
conta, pega, tira a ideia, mas traz para a sua criança. Porque nós precisamos sim levar aquela mensagem que o moço do manto marrom levava. Então precisamos falar, pegar, por exemplo, não precisamos ir longe não, basta que peguemos o Sermão do Monte, está tudo ali. Então vamos trabalhar nas nossas crianças aquilo que a sociedade, a avesso da sociedade, né? Ter. Precisamos, desde antes de nascer, nós nos preocupamos tanto com as aparências. É o enxoval de rainha, são aquelas mães que se preocupam em comprar muito mais coisa, e depois ainda vem o chá de bebê, muito mais do que o bebê tem capacidade de usar. São as nossas preocupações com as coisas externas, e a gente pergunta, e você está fazendo o trabalho com esse ser que está reencarnando? Você está se cuidando, está cuidando dele que está aqui na sua barriga? Você está trabalhando com esse espírito que você não sabe quem é? Pode ser um amigo, pode não ser. É isso que é importante, essa chegada. Não é a riqueza do enxoval que essa criança traz. E ela cresce, e são brinquedos, e Natal com pilhas de brinquedo. E a gente não ensina a doar, a gente não ensina a levar. Vou contar para vocês, na nossa casa espírita, nós trabalhamos com brinquedos. As crianças chegam, nós temos tudo muito misturado, temos crianças muito pobres, e aí então, quando as crianças chegam, tem lá um baú com brinquedo. E com isso, as pessoas que vêm à casa sabendo que a gente trabalha com brinquedo, os pais, sobretudo, vão trazendo. Houve um momento que a gente tinha uma pilha enorme. Chamei os pais, tinha avós, inclusive me lembro muito desse dia, tinha avós, e eu coloquei, vou botar aqui no salão, todo mundo, bota as cadeiras lá, vamos botar as pilhas de brinquedo aqui, colocamos a pilha de brinquedo, peguei um caixote desses de plástico e disse, os brinquedos de vocês vão ter que dar dentro desse caixote. O resto nós vamos despachar para um lugar chamado Palmas de Minas, é um lugar muito pobre, tem uma companheira que leva. E vocês vão botar tudo aqui dentro dessas caixas grandes de geladeira. Caixa enorme, um caixotão. E aí tinha um jeitinho de subir e tal, eles iam botando. Eu disse, vai ser uma briga no final, porque quando eu encher essa caixa, eles não vão querer mais, eles vão querer colocar. Não houve isso. A caixa fechou com a maior facilidade. Crianças já evangelizadas, porque elas ficaram tão felizes de doar. E o que foi bonito, foi tudo muito limpo, muito cuidado, rodinha colocada, boneca com trança. E nesse dia a gente vê como é importante trazer todo mundo junto para a casa espírita, porque quem foi que ensinou a fazer trança no cabelinho das bonecas e cuidar? Uma vozinha daquela comunidade pobre, e eu vi a promotora, nós tínhamos uma promotora e uma dentista sentado no chão, ao pé da senhorinha, segurando boneca, trançando o cabelo junto. Eu digo, é isso aí que é educação espírita, é isso aí que é doutrina espírita, é isso aí que é a mensagem de Jesus. Todos iguais. E as crianças vendo, as crianças percebendo aquilo. Pois bem, quando está chegando ao final, chega um dos médiuns da casa, antigo, e depois ele disse, Lúcia, você não tem ideia do que aconteceu aqui hoje. Desde que eu estou nessa casa, eu nunca a vi tão plena de luz como nesta hora que vocês estavam com aquelas crianças, dando de si, dando as coisas. Então é isso, ensinar a criança a dar de si. Lembrar lá da página Infortúnios Ocultos, lá dar à criança a oportunidade de fazer alguma coisa. Vai colar a rodinha, vai limpar a boneca, vai arrumar a coisinha, vai juntar o jogo. Eles conhecem os jogos, juntavam os jogos. Então nós temos que ensinar isso para as nossas crianças. Vamos ensinar a humildade, vamos ensinar a tolerância. Precisamos passar esses valores. Vamos ensinar a criança a perdoar. Como é difícil ensinar a perdoar, porque nós também temos essas dificuldades. Então são esses os valores, todos aqueles da misericórdia, da compaixão. Se nós não formos seres compassivos, como é que vamos conseguir passar compaixão? E me perdoe estar sempre trazendo, como eu falei, eu não vou trazer os livros, vou trazer a prática.
Numa roda de conversa com as crianças, falávamos das questões ecológicas, da água, meninos muito ricos, junto com crianças pobres, e tem aquela roda, e um diz isso, porque usa torneira, porque não usa, porque gasta, porque não gasta. Aí vira Djalma, um menino pobre, que a mãe deixava e ia fazer faxina, e a gente ainda ficava com ele até tarde para dar tempo dela voltar. Djalma vira e diz assim: meninos de 6 anos, Alencar, água do poço. Aí vira Daniel, filho de uma engenheira, e ele diz assim: mas a água da poça é suja, a gente não pode beber água da poça. Eu não falei poça, eu falei poço. Aí vira evangelizador e explica, né? Não sabe o que é, explica, porque ele não sabe o que é poço. E aí ele vai e explica, o Djalma explica. Poço é um negócio, dá explicação do que é. O pequeno fica impressionado e chega em casa e diz: mãe, não tem torneira, mãe. Eles têm que pegar um balde e jogar lá no fundo da terra, que tem um buraco com água, com todo o jeito dele, e é com essa água que eles usam. E a mãe vai e continua dizendo: é, meu filho, ele é daquelas crianças, você não vê que tem uma vez por mês que faz uma sacola, porque era feito na frente deles, os jovens da mocidade ajudavam. Era feito no salão. Ele é um daqueles que recebe, mas recebe por quê? Porque não tem comida em casa, meu filho, é difícil, ele não tem. Esta criança foi para o mercado com a mãe. Esta criança abriu mochila, se eu quero dar caderno, eu quero dar livro, eu quero... Passou a ser o dono lá do Djalma. Ele fornecendo. Aí a gente via, ela dizia lá, as roupas do meu filho lá no Djalma. O pequenininho que ela dizia, ele é egoísta, o irmãozinho do Daniel. Sim, o Davi é egoísta, ele não dá nada. De tanto ver o irmão dar, pegou a mochila, boa, nova, linda. Disse: vamos dar para o Djalma, vamos dar para o outro. Isto é educação espírita. É tocar o coração da criança, na compaixão, no amor ao próximo. E é isso que nós precisamos fazer. E lembramos de 2 mensagens, uma mais antiga no livro Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, e a outra mais recente, de uns 2 anos atrás, do Divaldo, e que ambos dizem a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Falam dos espíritos de luz que estão retornando e que nos dá muita alegria. Nós ontem começamos com a mensagem de Anália Franco, dizendo que, inclusive, estão reencarnando pedagogos. Pedagogos. Gente comprometida com a educação para dar um empurrão que precisa na educação. E aí, nessas 2 mensagens, eles dizem, falam do mundo de regeneração que está chegando, espíritos de luz que estão retornando, mas que junto com esses estão vindo espíritos que estiveram em cárceres, nos piores lugares do mundo espiritual por séculos, e que estão retornando na esperança. Quer dizer, ele não diz isso, mas a gente imagina, né? Eles esperam, é a última chance. E nós olhamos como fosse o seguinte: não tem jeito. Tem jeito sim. Quem que disse que não tem jeito? Se o Senhor Jesus, se Deus está permitindo. Tem jeito. Quem sabe estamos. E diz coisas. O Filomeno de Miranda, ele diz uma coisa que é assustadora. Disse há 10 anos atrás. Ele diz assim: em corpos perfeitos estão renascendo espíritos dos mundos primitivos que tinham seus corpos deformados e que renascem em corpos perfeitos, mas que aqui, à medida que começam a viver neste nosso mundo, dessa tecnologia, no mundo dos valores tão equivocados, eles passam a agredir os seus corpos para nos agredir. E são aqueles que a gente viu e que eu vi nas ruas de Londres, que não quis nem olhar muito, porque eu nunca tinha visto no Brasil, com aquelas bolas por baixo da pele, com o corpo todo pintado com coisas as mais estranhas. E o que é pior, as nossas crianças, o Pico com 12 anos, estão se mutilando, automutilando com gilete aqui, para a mãe não ver. Fenômeno que está se alastrando. Entrem na internet e coloquem lá automutilação, que vocês vão ver a quantidade, inclusive no Brasil, em lugares que não aparecem gilete. O símbolo é a gilete. 12 anos,
13 anos. Por quê? Não sei, é uma angústia que só passa quando corta. Dói, mas melhora. Cadê a mãe que não viu isso? Cadê o pai? Está ganhando dinheiro para dar uma vida melhor para esse filho. Então, vida melhor, meus queridos, é apresentar Jesus, é levar para a casa espírita, é pensar, eu não sei quanto tempo ele tem de vida, pode viver 100 anos, mas vai ser um exemplo, vai ser um foco de luz, vai ser um espírito que, quando terminar a jornada dele, poderá dizer como eu digo, e digo muito emocionada, agradecida a Deus de ter nascido na casa que eu nasci, com a mãe espírita, neta de espírita. Minha mãe, neta de espíritas, me ensinando os valores morais desde a mais tenra infância aos seus 7 filhos. Há um pai que era tão rigoroso em ter, amorosíssimo. Era aquele que começava o cordão nos bailes e trazia gente muito tímida para dançar nas festinhas de casa. Um pai adorável, mas firme nas suas colocações, firme nas suas posições, exigindo da gente tudo que era correto, o estudo, a coisa certa. Aquela mãe amorosíssima que abria suas portas para a velha lavadeira do meu pai, que ficou velha, perdeu a casa, e que andava 6 meses na casa de um, 6 meses na casa de outro, chegava na nossa casa, fazia uma revolução, porque tinha que almoçar mais cedo, porque tinha que comprar o cigarrinho dela, porque tinha que ler, a gente tinha que escrever carta para ela, para os filhos, tinha um filho que tinha sido ex-pracinha, e a minha mãe só dizia assim, faz, minha filha, faz porque ela está velhinha, faz, vai lá. Mas ela está mudando tudo, a gente dizia, mas ela está mudando tudo. Não importa, ela está velhinha. E foi isso que nos ensinou, a quando ela ficou velhinha, nós nos dedicarmos tanto a ela. Então, a gente agradece quando recebe os valores desde então. Então, por mais que a gente fale que o importante é o lado científico da doutrina espírita, o lado filosófico é muito importante. É ele que convence muita gente. Mas a única coisa capaz de nos transformar é o Evangelho de Jesus. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Reflitam sobre isso. Pensem nesses espíritos que estão retornando, nesse século que já começou, com tanta transformação. Tudo é tão novo. Os pais não têm parâmetros. Nós nunca vivemos isso que os pais de hoje estão vivendo. Estão tão angustiados. Mas aí a gente pergunta para eles, foram apanhados de surpresa? Será que foram? Ou será que vocês, quando reencarnaram, quando vieram para cá, já não sabiam do compromisso de vocês com essa geração, desse mundo diferente, desse mundo em que as famílias não têm mais modelo nenhum de família que possa servir de parâmetro, não tem mais modelos econômicos que possam servir de parâmetro. Na área do saber, na área do conhecimento, nada é parâmetro. Nós temos que reinventar tudo. Como reinventar? Com as luzes do Evangelho. É a única forma da gente tentar trazer esse espírito que reencarnou, fazer aquilo que Jesus pede ao moço do Monte Marrom. Eduque. Eduque essas almas, porque as almas são imortais. E eu tenho pressa que elas se alcandorem à luz das verdades eternas. Muito obrigada, meus queridos.